elencos são bons. No elenco do Palmeiras tem 2 jogadores que ainda não jogaram. Se a dupla de ataque que o Palmeiras contratou, Paulinho e Vitor Roque, que já jogou em minutos quase 5 partidas e não fez gol, mas se os dois se acertarem, o Palmeiras vai ter muito poder de fogo, gente. Agora, eu não sei como é que vai ser o desempenho deles. Os caras do Flamengo a gente já sabe. Inclusive esse problema crônico de não conseguir fazer gol em vários jogos. Tem dificuldade para marcar. Se isso acontecer, acho que o Palmeiras vai ficar muito forte, cara. Muito forte. O Palmeiras conseguiu esses resultados sem gol do Vitor Roque. Ontem ele foi reserva, inclusive, jogou no segundo tempo. E o Paulinho praticamente não jogou. Ficar ligado nisso. Murilo machucado também, Rafael Veiga machucado. Exato, tem má fase, mas uma fase passa. Maurício voltou de lesão. O Felipe Anderson está jogando melhor. O time do Palmeiras é um time forte, o elenco é forte. Agora, o desempenho dos caras eu não sei ainda qual é. Então, assim, falar no papel o ataque é ótimo, mas não sei. E o Vitor Roque é um jogador que eu tenho muitas dúvidas. O cara bateu lá na Europa, do Barcelona, não ficou. O Betis não fez questão de ficar com ele. Por que será? Comportamento, parte técnica, o que é, afinal? Eu, sinceramente, não sei. Um jogador muito jovem, que apareceu muito bem, mas que já há algum tempo ele não chama atenção. Então isso me deixa meio com a pulga atrás da orelha. Eu não estou dizendo que ele é ruim, que não vai dar certo, nada disso. Mas eu fico em dúvida do seu potencial. Se ele é o jogador de 25 milhões de euros. Por isso eu tenho dito já há algum tempo que acho que o Palmeiras não fez a sua melhor negociação. O ideal seria o modelo Gabigol, quando era Gabigol, né? E Pedro. O Flamengo trouxe emprestado. Do Pedro, então, perfeito. 14 milhões já documentado. Fixado. E com a forma de pagamento já estabelecida. Quando a Fiorentina viu que o cara foi bem aqui, falou, pô, esse cara dá para arrumar mais dinheiro. Nananina, é nosso. Foi lá e pagou. Primeira parcela está aqui, pagou e contratou o jogador. O Gabriel não, ele veio emprestado, aí teve uma negociação, ele chega até a voltar para a Itália, né? Então, aí depois aí ia ser um acordo e contrata um jogador. Sim. Mas já estava testado e aprovado. E o Gabriel já tinha jogado bem no Santos em 18, emprestado pela Inter. O Vitor Roque, sim, o Palmeiras pegou e trouxe 25 milhões, jogador que estava na... Como é que está a situação do Jorginho? Vai rescindir com o Arsenal? Ele chega antes do Super Mundial, depois? Como é que tá? Vamos lá. Recentemente o empresário do jogador se reuniu com o Arsenal para debater essa rescisão de contrato, que o Jorginho tem valores a receber do clube inglês. E a resposta que o Flamengo teve, o feedback que o Flamengo teve é que a reunião foi extremamente positiva para ter a rescisão de contrato e com isso ele ficar livre e fechar com o Flamengo e ficar à disposição já para o Super Mundial. Repito o que eu falei aqui na semana passada. Pelo que eu estou entendendo de panorama nos bastidores, não é nem se o Jorginho será contratado, porque o Flamengo está muito otimista para ele chegar. É se ele vem antes do Super Mundial. E essa última reunião do jogador com os empresários, juntamente com o Arsenal, foi extremamente positiva, pelo menos foi o que foi passado para o Flamengo. Então o Flamengo está muito confiante para que ele possa rescindir um contrato, porque o contrato dele vai até o dia 31 de junho, e o Super Mundial começa antes. Ou seja, ele teria que rescindir, ficar livre e assinar com o Flamengo, naquela janela ali aberta antes do Super Mundial. E o Flamengo está muito otimista, recebeu uma informação positiva dos representantes do atleta para ter essa rescisão de contrato e assim ele ficar livre e assinar com o Flamengo um vínculo válido por 3 temporadas, ou seja, até o meio de 2028. Aí o Jorginho chegaria para disputar o Mundial com essa moral assim, o Flamengo acelerar, colocar isso como preocupação? É um cara que chega para ser titular nesse Flamengo, Pedrosa, do jeito que tá encaixadinho, momento, o que jogaria na do De La Cruz ali? Não, olha só, gente, você perguntou o Pedrosa, mas eu vou responder. Hoje ele é reserva. O Pulgar e o De La Cruz estão jogando muita bola. Eu respeito muito o Jorginho, muito mesmo, joga muito futebol, qualidade absurda, jogador de, enfim, se destacou na Premier League, vem jogando futebol absurdo, só que assim, não dá pra você simplesmente chegar e tirar ou o Pulgar ou o De La Cruz e botar o Jorginho. Eu acho que é meritocracia também. Então não muda muito, então, o fato de se ele não puder jogar o Super Mundial depois, muda muito na cabeça dos dirigentes do Flamengo? Não muda, mas é importante você ter um jogador do nível dele à disposição, né? Porque com a lesão, talvez ele não volte no ritmo. Tem que ver se vai ser em cima do laço, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for colocar sem levar contexto de jogo e tudo mais, o Jorginho é um melhor jogador do que o De La Cruz e do que o Pulgar. Isso é fato, ele é um melhor jogador. Em nível, o Jorginho é um jogador melhor do que esses dois atletas. Mas em encaixe, eles estão muito bem. Então hoje eu não vejo o Jorginho sendo titular. Eu posso pegar um exemplo justamente no próprio elenco do Flamengo? Vamos lá, o que o Pedrosa acabou de falar. Eu vejo o Danilo muito melhor que o Léo Pereira, por exemplo, de futebol. Só que hoje o Danilo é reserva. Por quê?
Léo Ortiz e Léo Pereira se encaixaram muito bem. É uma sintonia absurda, inclusive, repito, para mim hoje é a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Como é que você vai simplesmente tirar o Léo Pereira ou o Léo Ortiz para colocar o Danilo? E assim, o Danilo joga muita bola, tanto é que quando ele está em campo, você vê a qualidade dele. Só que não dá para você simplesmente tirar um jogador e botar outro assim. E a meritocracia? E o que eles estão apresentando em campo? Você não vai levar em consideração? E assim, o Jorginho vai chegar justamente no melhor momento do De La Cruz com a camisa do Flamengo. Agora que sobre o Pulgar, assim, é chovendo molhado. Elogiar o Pulgar aqui, vem jogando muita bola, é o melhor momento do Pulgar também no Flamengo. Então não dá para você simplesmente tirar um jogador. Eu acho que a boa notícia é, você tem um jogador à disposição no banco de reservas de alto nível, do mesmo padrão. Tem previsão da volta dele, do retorno, se ele vai demorar muito tempo para ficar apto para jogar? Segundo o empresário, ele já voltou a treinar, questão de preparação física e tal, assim. Para o Flamengo isso não muda muito. Na verdade, eu acho que para o Flamengo é até bom, Flavinho, porque se ele ficar muito tempo ausente com a camisa do Arsenal, isso facilita a vida do Flamengo e também do jogador para conseguir a rescisão de contrato. Porque a diretoria do Arsenal pode pensar, por que eu vou manter um jogador que não pode entrar em campo? Então, assim, é melhor eu diminuir meu custo, meu gasto. Eu estou aqui pensando como dirigente, isso não é uma informação, mas pensando como dirigente. Eu pensaria dessa maneira, é melhor rescindir logo com um jogador que não, enfim, não vai ficar à disposição, não pode entrar em campo. Ele quer ser feliz no Flamengo, então rescinde e vai ser feliz no Flamengo. Eu pensaria desse jeito se eu fosse dirigente do clube inglês, obviamente. Então, eu acho que pensando desse jeito é até melhor para o Flamengo. Essa lesão ter acontecido não é uma lesão grave, obviamente. Pra facilitar a saída, facilita, né? Porque se ele tivesse à disposição jogando futebol, se eu fosse dirigente do Arsenal, não iria liberar, tendo visto que é um jogador importante para ele. Ele vinha sendo utilizado lá, mesmo no banco entrava. Sim, né? é porque lá é normal isso, né? Esse rodízio no time. Não é porque ele é reserva, porque está jogando mal, não. É muito mais característica de jogo a jogo também. Ver o Pedro era o que estava faltando pro Flamengo, o sorrisão do Benê. Era o que estava faltando, Flamengo. Né, cara, o Flamengo tem uma diferença com o Pedro ali na frente, não tem jeito. A diferença é, ele sabe botar a bola na rede. Com o Pedro em campo, o Flamengo é muito mais letal. Muito mais. Sem sombra de dúvida, a gente pôde ver isso desde o retorno dele. Não é estendo para a seleção brasileira, isso. Não é coincidência. Pedro faz falta para a seleção também. Claro, é um jogador extremamente importante, assim, independentemente de quem seja o futuro treinador da seleção brasileira, a gente ainda não sabe, mas, por exemplo, falam muito do Ancelotti, independentemente de quem seja, o Pedro é um jogador cotado a disputar a próxima Copa do Mundo, obviamente, se estiver jogando o futebol que ele continua jogando mesmo depois da lesão. Mas não é coincidência, Flavinho, depois do retorno dele, o Flamengo continuou jogando bem, só que botou a bola na rede. Goleada contra o Juventude, goleada contra o Corinthians, poderia ter sido um placar ainda mais elástico. Então, acho que o Pedro, a gente pode dizer que ele é o remédio que o time do Felipe Luiz precisava nesse momento. Porque a gente sempre questionou aqui, o Flamengo cria muito e não aproveita as oportunidades. Por que não aproveita as oportunidades? Porque o time não quer? Não, porque os jogadores que estavam à disposição não têm a característica que o Pedro tem, que é um atacante goleador. O Juninho não é goleador, o Luiz Araújo não é goleador, o Everton Cebolinha não é goleador. BH é lado de campo. É, exatamente, mas o Bruno Henrique até eu boto ali que ele sabe aproveitar as oportunidades quando ele tem. É o jogador, digamos, mais letal na ausência do Pedro. Agora, o Pedro é matador, é um centroavante matador. Até nos tempos de Gabigol, o Gabigol também era um jogador que perdia muitas oportunidades. A gente lembra disso, fazia muito, mas também perdia muitas oportunidades. O Pedro não, é um jogador que precisa de menos tempo em campo para poder botar a bola na rede. Então o Pedro é a cereja do bolo feito pelo técnico Felipe Luiz. Era tudo que o Felipe Luiz precisava nesse momento. O Pedro é um jogador que, sem sombra de dúvidas, com ele em campo, o Flamengo é muito mais letal, muito mais perigoso para o adversário. Levaria o Pedro para a seleção, ô Pedrosa? Quem compete com o Pedro dentro das mesmas características, hein? Talvez Igor Jesus, né? O Matheus Cunha foi na última convocação, jogando um pouco mais de 10, mas ele pode fazer o 9. O João Pedro, que é o do Brighton. João Pedro. O Rodrigo Muniz, apesar de não ter sido convocado, é um centroavante que está fazendo uma boa temporada lá no Fulham, na Premier League. Mas hoje, assim, de característica idêntica do Pedro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu acho que o Ancelotti chegando, talvez ele não utilize esse centroavante, camisa 9, que a gente já espera, porque ele vai ter Vini Júnior, Rafinha e o Rodrigo à disposição. Vini Júnior e Rafinha são jogadores da ampla confiança dele. E o Rafinha é simplesmente o melhor jogador do mundo na atual temporada.
Então, assim, qual é o lugar do Pedro? É difícil, assim. Eu acho que o Pedro tem que ir para ser uma opção, sempre pela qualidade dele. Agora, titular, eu não consigo cravar o Pedro como titular dessa seleção. Seria o Benzema do ataque do ele Real. Pode ser, mas dentre as peças que a gente está vendo, ainda tem Savinho, ainda tem, como eu falei, só jogador de lado Cunha. de campo. Não, o Matheus Cunha não. O Matheus Cunha que joga um pouco mais Entendeu? recuado, mas claro. Inclusive o Dorival estava no Maracanã, ele deve ter imaginado isso, né? Caramba, quando eu ia colocar o Pedro na seleção brasileira, o jogador que eu precisava, tô vendo aqui pessoalmente ele destruir meu futuro time. Ele chamou, ele exatamente. convocou e o Pedro Tentou, teve né? a infelicidade, a lesão aconteceu exatamente quando ele estava servindo a seleção brasileira. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Pedro está de saída do Flamengo. A Inter de Milão demonstrou interesse no centroavante rubro-negro, que recentemente voltou de uma lesão bastante séria, mas já retornou em alto nível e vem se destacando nos últimos jogos. A intenção da Inter é oferecer um contrato de 3 anos para Pedro, que já teve uma passagem pelo futebol italiano quando atuou pela Fiorentina. Na ocasião, o atacante não teve muitas oportunidades e acabou retornando ao futebol brasileiro. Atualmente, Pedro vive uma boa fase no Flamengo e, mesmo com o histórico anterior na Itália, a possibilidade de atuar novamente na Europa, agora por um grande clube como a Inter, não está descartada. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele está muito feliz no Flamengo, sente-se valorizado e querido pela torcida, mas uma proposta oficial da Inter pode balançar o atacante. A diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o interesse do clube italiano, mas nos bastidores já há movimentação e preocupação com a possível saída de um dos principais jogadores do elenco. Pedro é visto como peça fundamental para o time. No entanto, a oportunidade de jogar em um gigante europeu pode pesar na decisão final do atleta. A Inter de Milão acompanha de perto o desempenho de Pedro desde a temporada passada e entende que o momento é ideal para tentar a contratação. O clube italiano quer reforçar seu setor ofensivo e vê em Pedro o nome ideal para isso. Enquanto isso, o Flamengo tenta manter o foco na temporada, mas já avalia alternativas no mercado em caso de saída do camisa 9. A janela de transferência se aproxima e os próximos dias prometem ser decisivos para o futuro do atacante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês venderiam o Pedro nesse momento? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!